Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, você que está vindo pela primeira vez. Eu sou o André, aqui do Domínio das Chamas. Se às vezes você tem vontade de trabalhar por conta própria, se inscreva agora no nosso canal, dá o seu like, tá bom? Envie esse vídeo para alguém também, que a minha maior satisfação é poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. O conhecimento que eu adquiri na minha infância, e aos 18 anos de idade eu comecei a trabalhar como autônomo, trabalhando para mim mesmo, que é assistência técnica em eletrodoméstico. E sempre eu estou falando, divulgando aqui que eu quero que você que interessa, né? Começar pelo conserto de fogões a gás, porque o fogão a gás tem em todas as residências e essa prestação de serviço tem pouco técnico e muito serviço. Então, se você quer ser um autônomo, se prepare em técnica e habilidade que eu tenho para ensinar a vocês. Se inscreva no nosso canal que você pode sim ser um técnico qualificado na sua cidade e faturar uma boa grana. A partir da hora que você aprender a consertar fogões a gás, você já vai começar a faturar dinheiro, porque fogão a gás não é tão difícil. Tem as suas técnicas, tem os seus macetes, tem, mas para isso o André do Domínio das Chamas está aqui para passar tudo para vocês. É só você ter tempo, tirar tempo e começar a olhar os nossos vídeos, entendeu? Dar uma olhadinha, dar uma pesquisada e fazer também os contatos aí no bairro de vocês, com os grupos de WhatsApp, né? Para ver quem quer consertar fogão a gás, que vocês vão ver o tanto de aparelho que vai aparecer para vocês consertar fogão a gás. E veja que tem dado resultado. Depois que estamos colocando nossos vídeos aí nas redes sociais, tem muitos técnicos que estão agradecendo, né? Tem pessoas às vezes que têm um pouco conhecimento e já agradecem, né? Porque aprendeu algumas coisas com a gente, faz perguntas, né? Tira algumas dúvidas, que sempre faz perguntas, eu respondo. Tem gente que descobriu meu WhatsApp e manda mensagem, eu ensino, eu quero que as pessoas aprendam, entendeu? O que eu sei, eu quero passar para vocês, e é para vocês ser um técnico qualificado e aprender essa profissão. Porque a hora que você aprender essa profissão, com certeza você vai ver, você vai sentir o sabor de ganhar o seu próprio dinheiro trabalhando, consertando fogões a gás. É gostoso demais, eu trabalho nessa profissão há mais de 27 anos e a gente percebe o tanto que é bom resolver o problema do nosso cliente e com isso faturar dinheiro, onde a gente pode saciar os nossos desejos, né? As nossas vontades e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Para isso é que nós trabalhamos. Trabalhamos para resolver o nosso problema, o problema do nosso cliente e as pessoas que estão precisando também de ajuda, que nós temos que fazer o bem para as pessoas. Você já percebeu que o tempo passa? Nós já estamos já mais da metade do ano e o que a gente deixou de fazer? Porque às vezes as pessoas planejam para começar tudo em janeiro, né? E já passou janeiro, já tem 6 meses que janeiro passou. Às vezes nós deixamos de começar uma dieta, eu marco para janeiro, por exemplo, faço só uma semana, um mês, 2 meses e para, né? Às vezes ler um livro, às vezes começar a praticar atividade física, diminuir um vício, por exemplo, parar com álcool ou cigarro, né? Às vezes a pessoa fala só em janeiro, não, em janeiro eu começo, em janeiro eu faço tal coisa, em janeiro eu começo a poupar mais. E só janeiro, janeiro, janeiro. Às vezes começa um mês, 2 meses, sempre é janeiro. Janeiro às vezes é o mês mais supercarregado, que as pessoas só ficam adiando, jogando para janeiro. E aí passa um mês, 2 meses, 6 meses, um ano e nada. Às vezes a pessoa só começou. E quando a pessoa coloca um plano para aprender uma profissão, ou seja, ser um autônomo, às vezes ele joga para janeiro. Não, em janeiro eu vou começar. Em janeiro eu vou fazer tal coisa. Em janeiro eu vou começar a dedicar a estudar os vídeos do André do Domínio da Chama. Só em janeiro, porque não tem tempo. O meu tempo é corrido. Você já pensou se você tivesse começado em janeiro realmente aquele seu objetivo? Se você em janeiro tivesse começado, já tem 6 meses. Já pensou se dentro de 6 meses você tivesse tirado tempo, que seja uma manhã inteira, ou às vezes no final de semana, ou um dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia? Como que você estaria hoje? Dentro de 6 meses que já passou, o que você estaria fazendo hoje? Será que você não teria já poupado mais, diminuído com álcool, né? Começado a ler um livro, ou vários livros, né? Ou às vezes você tivesse começado aquela dieta, já tinha alcançado os seus objetivos, que era diminuir
sabe lá quantos quilos, ou a metade do seu objetivo, né? Porque às vezes a gente só começa e não conclui, e não dá sequência no que a gente quer. Então às vezes se você tivesse começado em janeiro, dessa sequência até hoje, já tem 6 meses, você talvez estaria já bem adiante. A pessoa às vezes começa e para, começa e para. Eu falo porque eu já fiz várias vezes, cara. Quantas vezes eu peguei um livro para ler e desisti? E se eu te falar que eu ainda até hoje eu procrastino para ler livros, porque tudo bem que a minha vida hoje está mais corrida, né? Depois que eu estou fazendo esses vídeos, eu estudo à noite, todos os dias de noite eu estou estudando, final de semana eu estou estudando, e durante o dia eu tenho que trabalhar, atender os clientes, né? Ficar aqui na loja para ajudar os funcionários. Uma hora ou outra que eu vou lá para casa para dar uma descansada e estudar mais, mas eu tiro tempo para aprender mais, a ler mais. E você sabia que 2020 foi o ano que começou a pandemia, foi o ano que nós mais trabalhamos e o ano que eu mais li livros? Parece que quanto mais a gente tem ocupação, mais a gente tem mais tempo. Às vezes a gente fala que não tem tempo, mas é porque nós temos tempo para televisão, para ver uma novela, né? Tem tempo para ver um filme, tempo para ficar assistindo uma série, tempo para ficar no WhatsApp, fofocando, falando coisas que às vezes não deve, mas um objetivo que nós estamos traçando há anos, a gente não consegue colocar ele em prática, não consegue desenvolver ele, às vezes fica 1 ano, 2 anos, 5 anos e não consegue. Você sabia que eu pratico Muay Thai tem mais de 25 anos? Só em planos. É uma vergonha, né? Eu gosto desse exercício, dessa arte, mas eu nunca tirei tempo para ir. É relaxo, é falta de vergonha na cara que o André tem de ir. Uma que eu fico inventando desculpa que à noite estou cansado. Pela manhã o professor não tem uma turma, né? Ele falou que pela manhã tem que ter uma turma no mínimo de 7 pessoas a 10 pessoas. E não tem, só tem eu. Teve um ano nós conseguimos 3 pessoas, mas não dava, né? Só é à noite, só é à noite. À noite eu me sinto um pouco cansado, mas se você quiser colocar isso como prioridade, você vai sim conseguir. Eu, porque eu não coloquei como prioridade, mas eu já estou sentindo que estou precisando de fazer mais exercício. Só a minha bicicleta está pouco. Às vezes eu pedalo, já tem mais de 30 dias que não pedalo. Olha só, o tanto que eu estou relaxado, né? Eu gosto de praticar o pedal e já tem mais de 30 dias que não pedalo. Nunca a bicicleta deu um probleminha aqui e não levei ainda para consertar. Eu gosto de pedalar pela manhã e nos domingos, às vezes final de semana, assim, tipo pela manhã também ou à tardezinha. Eu gosto mais pela manhã, porque amanhã você tem mais energia, parece que eu gosto, né, de fazer atividade física pela manhã. Então, as pessoas às vezes ficam procrastinando, igual eu estou procrastinando há 25 anos querendo fazer Muay Thai e nunca fui me matricular. Eu fiz academia por um período, parei, e o exercício que eu faço é em casa. Muito tempo, uma vez eu fiquei correndo por uns 3 ou foi 4 meses, quase todo dia eu corria pela manhã. Aí deu problema na coluna, tive que parar. E o médico pediu para me fazer natação. Pilates também nunca fui, falou para mim fazer o Pilates, que o Pilates é bom também para a coluna, mas não fui também. E a natação, eu estava praticando natação, aí eu parei e a bicicleta também estava fazendo bicicleta, todo dia eu fazia. Às vezes faltava um dia ou outro, parei. É só falta de organizar o tempo. Tempo é eu que organizo, tempo é você que organiza. Não é o meu colega que vai organizar o tempo para mim não, quem organiza sou eu. Se eu deixar passar o tempo, ficar perdendo tempo em televisão, em filme, em novelas, cara, tem gente que fica acompanhando novela durante quase 1 ano, 6 meses, né, série, durante 3 meses série. E eu assisti uma série, foi uns 3 meses, mais ou menos aí, uma série. E não era assim o dia todo que eu assistia, né? A hora que eu saía do trabalho, ia para casa, estava na rede, ficava lá 1 hora, 2 horas assistindo essa série. Às vezes não ia todas as noites assistindo, mas toda semana assistia essa série. Cara, isso é uma vergonha. Depois que eu comecei a criar vergonha na cara, eu parei de assistir coisas que não têm futuro, que vai atrapalhar o meu futuro. E aí eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais, a meditar mais, a orar mais, a ler mais. Igual eu falei, 2020 foi o ano que nós mais trabalhamos, mais faturamos dinheiro, no ano da pandemia, e foi o ano que eu mais li livros, tirei mais tempo para ler livros. 2020 eu li, aliás, 2021 eu li, mas não foi tão quanto o ano de 2020. 2021 trabalhamos muito também, até o meio do ano. Aí a metade do ano de 2020
em diante já trabalhamos menos, né? 2022 já entrou também muito serviço, mas não foi igual 2020. 2020 foi por causa da pandemia, todo mundo estava com R$ 600 no bolso, né? A maioria, todo mundo, a maioria estava com 600 no bolso, então eu estava caçando um jeito de gastar. E eu estava aqui para oferecer meu produto. Onde nós vendemos churrasqueira. Cara, a churrasqueira que nós não vendemos no Natal de 2019 para 2020, vendemos tudo quando começou a pandemia. Em março começou a pandemia aqui, né? 19 de março começou a pandemia. Antes de acabar o mês de março, as churrasqueiras nossas acabaram todas. Quando foi em abril, de 20 de abril mais ou menos, não tinha mais nenhuma churrasqueira, fogão para campo, acabaram todas. Se tivesse mais aqui, tinha vendido todas. Mas eu liguei pro caminhão, né, pro rapaz traseiro, que mora em São Paulo, que é o nosso vendedor, e ele disse que não podia sair porque o caminhão estava preso lá, porque preso assim, né, no estado, né, ele podia circular dentro do estado, mas não poderia sair, pegar a fronteira e sair fora do estado de São Paulo, porque poderia ser multado, né? Aí ele só conseguiu ser liberado só em junho, julho, mais ou menos, assim, que foi começar a trazer churrasqueira para nós. E já estava acabando um período bom de vender fogão, vender churrasqueira, que é o período deles acamparem aqui na nossa região. O pessoal tem o costume de acampar mês de junho, julho, agosto, que vai pescar, né, acampar. E aí já estava passando esse período, aí vendeu, mas foi pouco, né? Aí quando chegou o Natal de novo, 2020, vendemos bastante churrasqueira de novo. Foi um ano muito bom para nós faturar dinheiro esse ano de 2020. Então, às vezes as pessoas pensavam que a pandemia poderia ser ruim, para o nosso segmento foi ótimo, faturamos bem. Alguns segmentos realmente foi, né, fraco, né? Aqui na nossa cidade mesmo teve empresa que fechou as portas, ficaram 3 meses fechados, outros 100 dias fechados, muito tempo mesmo. E nós aqui só fiquei uma semana porque eu pensei que nós poderíamos ser multados, mas se eu tivesse aberto a semana quando começou a pandemia, tinha ganhado dinheiro normalmente também. Eu dispensei os funcionários, uns foram para a roça, outros viajaram, né? Ficamos uma semana fechados, sem funcionário. E eu e o meu gerente ficamos atendendo aqui escondido com medo de tomar multa, mas não teve multa, porque o nosso segmento pode vender, que é a área de ferragens, ferramentas, né? Era essencial. E o fogão atendia aqui nos fundos, né? Com medo, né? Mas não dava nada também. Então, às vezes as pessoas pensam que não tem tempo. Veja bem, o ano que eu mais trabalhei, o ano que eu mais faturei dinheiro foi o ano 2020, foi o ano que eu mais li livros, o ano que eu mais tirei tempo para praticar atividade física, e isso foi gostoso. Aí começou 2021, que começou a diminuir mais o atendimento, né? Eu comecei a procrastinar de novo. 2020 eu li 9 livros, 2021, se eu não me engano, foi 5 livros, e esse ano eu li um livro e comecei esse livro aqui e não terminei ele ainda. Tudo bem que meu tempo está pouco, né? A Bíblia de Vendas, esse livro eu quero terminar ele esse ano, vou terminar ele e aí vou comentar esse livro. Esse livro é top demais, comecei a ler ele e ele é gostoso de ler, eu quero compartilhar com vocês esse livro. Então, cara, se você às vezes está falando que não tem tempo, tempo nós temos sim, é nós que não damos prioridades a alguns dos nossos desejos, alguns dos nossos vontades. Às vezes a pessoa quer aprender uma profissão, tem vontade de aumentar o faturamento, mas ele fica procrastinando, jogando para o mês que vem, outro mês, para janeiro, né? E aí vai passando, às vezes começa janeiro e ele só dá início e não dá o fim, para ali mesmo no meio, né? Cara, vou te dar um conselho. Se você tem esse hábito de procrastinar, uma das coisas a nos ajudar a ter mais vontade de começar as coisas, não parar, é começar a atividade física. Isso sim é muito bom, que ajuda mais a você ter ânimo, ter mais vontade. Nosso corpo é um corpo que foi feito para movimentar. Às vezes nós pensamos que trabalhamos muito e já é o suficiente para ajudar na atividade física. Não é. Aqui mesmo, por exemplo, eu trabalho, às vezes a gente caminha muito para lá e para cá, vou lá no fundo ensinar algum colaborador, vou aqui na frente para atender o cliente. Então eu caminho bastante aqui, ó. E eu um dia conversando com o médico, falei sobre isso, ele falou que não é atividade física. Você pode caminhar 10 km durante o dia do seu trabalho, do fundo para frente, do fundo para frente. Não é suficiente para você ter atividade física. O certo é você ter, por exemplo, uma caminhada contínua, nunca parar. Às vezes, por exemplo, eu caminho muito aqui dentro, né?
vou no fundo para ensinar um colaborador, dar uma instrução, estou aqui na frente atendendo o cliente, né? Às vezes a gente está aqui no escritório, já vou lá para casa, e aí você pensa que caminhou muito é o suficiente para você ter um hábito de atividade física. Não é, o médico falou que para você ter mesmo uma atividade física regular, é você começar, por exemplo, meia hora, 40 minutos, sem parar, que seja um pedal, que seja nadar, que seja correr, caminhar, mas é sem parar. Começar ali, por exemplo, 7 horas e parar 7 horas e 30 minutos, ou 45 minutos, ou uma hora caminhando, mas aquela caminhada sem parar. Não é exagero, né? Para quem está começando, tem que começar devagar. Começa que você vai observar o tanto que é gostoso, o tanto que é bom, e algo que vai mudar muito a hora que você começar a praticar exercício, você vai ter mais ânimo de colocar os seus objetivos em prática, colocar os seus sonhos em prática. Por exemplo, se você quer aprender uma profissão e fica procrastinando, nunca começa, nunca tem tempo, começa a praticar atividade física, cria esse hábito que você vai ver o tanto que é gostoso, o tanto que você vai começar a colocar os seus sonhos em prática. Ler é bom demais, exercita a mente, né? Orar, meditar, é gostoso. Quanto mais você faz isso, mais você vai ver mudança no seu corpo. Tem que trabalhar junto, mente, corpo e espírito. Esses três andarem juntos, você vai ver o tanto que vai mudar a sua vida. Eu falo isso porque eu já fiz isso, eu quero fazer de novo, quero praticar atividade física regular. Esse período agora que nós estamos estudando bastante para preparar os vídeos, né? Então a gente fica adiando e adiando, mas é só falta de organizar o tempo. Então às vezes tem gente que tem um sonho de ser autônomo, abrir o seu próprio negócio, mas o que deixa ele com desânimo é essa dor no corpo. A dor no corpo a gente pensa que às vezes é o cansaço, não é falta de atividade física. Às vezes eu sinto dor aqui no ombro, assim, né? Segundo a professora de educação física, é porque a gente não coloca esses músculos aqui para exercitar. Eu já percebi que quando eu nado, para as dores, some essas dores aqui no ombro, né? Então, é falta de atividade física. Às vezes a gente sente dor nas pernas, pode ser problema de coluna, pode ser, então tem que procurar um médico, né? Mas às vezes é só falta de atividade física. O médico pediu para mim fazer caminhada, correr não posso mais, posso pedalar e posso nadar. Procurei se eu posso fazer o Muay Thai, falou que pode, que lá eles têm os exercícios corretos para você fazer para a coluna, e é bom que já vai aprender uma arte, né? Mas isso já tem 3 anos que eu consultei o médico, se eu posso fazer o Muay Thai, ele disse que eu posso, eu nunca fui. É procrastinação, é deixar para amanhã que você pode começar hoje. Vou só adiando e nunca coloco o meu sonho em prática, que é praticar o Muay Thai. Praticar alguma arte, eu quero aprender, que seja judô, né, karatê, o que eu quero mesmo é o Muay Thai. Mas é bom demais a musculação, natação. Temos que colocar o nosso corpo para movimentar. É igual eu falei, mente, corpo e espírito. Os três têm que andarem juntos. O cérebro, ele precisa de exercitar, de que o corpo exercita. O cérebro precisa que nós tiramos tempos para ler. Então temos, e para meditar também, para orar. Temos que tirar tempo para nós nos adaptar ao exercício físico, à leitura, à oração, à meditação, que nós vamos aprender muito. Temos que investir no nosso cérebro, investir no nosso corpo. Dá tempo para nós nos preparar. Quanto mais a gente nos prepara, melhor será no futuro. Então, cara, não fica procrastinando não. Quanto mais você adia, deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, mais você vai ficar acomodado. Então evita de você ficar adiando, falando, amanhã eu faço, amanhã eu faço. O que você tem que fazer e consegue fazer hoje, faça agora, não deixa para amanhã. Porque o amanhã vai só deixando para amanhã, vai empurrando na barriga e você nunca vai começar aquele seu objetivo. E principalmente quando você tem um sonho de trabalhar para você, trabalhar como autônomo, faturar mais. Então, o objetivo é começar. Se você tem um sonho, tem vontade de ser um autônomo, tá aí. Eu estou aqui sempre dando dicas de como você começar uma profissão, como você dar sequência em assistência técnica em consertar fogões a gás. Aprenda essa profissão que você pode faturar até R$10.000 por mês consertando fogões a gás. Faça uma pesquisa no seu bairro, na sua cidade aí, que você vai ver que
que tem sim muitos clientes, muitas pessoas com fogões estragados, precisando de técnico. E cadê o técnico? Se você não é técnico e não tem técnico na sua cidade de consertar fogões a gás, aprenda essa profissão hoje mesmo, que você pode sim ser um técnico qualificado. Tudo que você for começar a investir, que seja investir o seu tempo, investir o dinheiro, né? Sempre vem aquele medo, vem aquela insegurança. É uma coisa nova, né? Às vezes a pessoa não tem experiência em aquele negócio que ele está querendo abrir, então tem o tempo que ele vai dedicar, às vezes tem algum dinheiro que ele vai investir, então vem aquela dúvida, bate aquela dúvida, será se vai dar resultado? Será se dá dinheiro? Será se eu vou conseguir ganhar dinheiro com tal profissão? Será se consertar fogão a gás dá dinheiro? Vou te responder com a resposta do Mário Sérgio Cortella. Gosto demais das frases desse cara é fera, admiro ele. Ele fala assim: vaca não dá leite, você tem que tirar. Você já viu como é que tira leite de vaca? Cara, é trabalhoso. Eu falo porque eu já vi, já tirei leite. Hoje eu não sei mais porque tem muito tempo, né? Mas piar a vaca, né? É o mais difícil. Mas tirar, pegar na pedra dela ali, né? Que é tipo assim, apertar, todo mundo consegue. Mas vai fazer o processo, começar, né? Você tem que pegar a vaca lá no pasto, né? Aquele tardezinho, eu lembro que meu pai trabalhava como vaqueiro. E era tipo 4 horas da tarde que ele apartava as vacas, né, dos bezerros, né? Hoje não, hoje os fazendeiros já é diferente. Deixa o bezerro pouco tempo com a mãe e já deixa a mãe para um lado e o bezerro para o outro, que é para dar mais leite. Na época que meu pai tirava leite, não, eles deixavam o bezerro a tarde toda, tiravam o leite pela manhã, né? Soltavam o bezerro ali tipo 8 horas da manhã, ele ficava quase o dia todo, né? Quando era 4 horas da tarde, chegava da roça e apartava os bezerros. A vaca ficava lá no pasto comendo a noite toda e os bezerros ficavam no curral, preso, para no dia seguinte, na madrugada, aliás, levantar de madrugada. Então veja bem, se você quer começar a tirar leite, veja bem o processo. Tem que separar o bezerro da vaca de tardezinha, né? Deixar ele no curral, preso, né? Lá no chiqueirinho dele, e a mãe no pasto comendo, né? Que ela vai remoer o capim que ela comeu, ter aquele processo todo, né? Da digestão dela, para o dia seguinte levantar de madrugada, debaixo de chuva, quando está chovendo, frio. O vaqueiro passa por isso, tá? A pessoa pensa que tirar leite de vaca é fácil, olha o processo. Vento, frio, chuva, né? Aquela lama fedida, tem que pôr uma bota de borracha, né? Quando a vaca é brava, meu amigo dá trabalho para tirar o leite de uma vaca brava, né? Quando a vaca é mansinha, às vezes, meu pai, ele gostava muito de conversar com o gado, amansava o gado, não era amansar o animal, não é só batendo, é conversando, ensinando, às vezes dá uns tapinhos nela, dá um pau, pegava um porrete, dava na cabeça dela, né? Para ela ficar mais calma. Mas ele conseguia tirar o leite da vaca. Então nós leigos, para começar a tirar leite de vaca, rapaz, você vai sofrer, mas vai tirar, você vai conseguir tirar. É só querer que nós conseguimos tirar leite da vaca sim. Então vaca não dá leite, você tem que tirar. E consertar fogão não dá dinheiro se você não começar. Você tem que começar a consertar fogão, você tem que começar a entender o processo de consertar o fogão para você saber se vai dar dinheiro ou não. Qualquer profissão, qualquer comércio que você for tocar, você só sabe se vai dar dinheiro se você der o primeiro passo. É igual o Cortella fala, vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tirar, você tem que sentir o processo, saber como que é o processo. Eu te dei aqui uma aula teórica, como que é tirar leite. Se você buscar no YouTube aí para você ver como que é tirar leite, tem ordenha, mas dá trabalho também. Tem que separar os bezerros. Na ordenha hoje os bezerros ficam separados. Eu já fui visitar uma fazenda aí, e aí o vaqueiro estava me ensinando como é que é, né? Que eu só sabia como é. Isso tem tempo, tem mais de 10 anos que eu fui lá atender esse cliente, né? Daqui deve dar uns 18 quilômetros de distância, mais ou menos. Eu fui de moto, aí não tinha carro, né? E aí ele ensinando, né? Que na ordenha tem o mesmo processo e ainda é diferente. O bezerro já nasce, ele já não fica mais com a mãe. A mãe fica separada do bezerro para sempre, só fica os primeiros dias até o leite limpar. Que quando a vaca pare, o leite fica escuro, né? Com raios de sangue, porque ela pariu, né? Aí o bezerrinho fica mamando. A hora que deu ali uns 7 dias, 10 dias mais ou menos, já percebeu que o leite está branco, né? Já pode ir para o consumo humano. Aí o bezerrinho já é separado da mãe, ele vai ficar preso, tadinho, fiquei com dó.
ele fica com a argola no focinho, né? Preso ali, tem uns que ficam no chiqueirinho dele, tem uns que ficam no pasto ali, para comer ração e a água. Fica preso, cara, ali para ele crescer mais rápido. Quando é o macho vai para abate, né? E a fêmea fica para tirar mais leite. Já é a vaca própria para leite mesmo, a vaca holandesa. Isso o rapaz me ensinando lá, né? Me explicando, né? E aí tem o mesmo processo, tem que pôr a vaca lá no lugar, no chiqueirinho lá, né? No lugar, e vem as tetas lá da ordenha e prende, tem que limpar, aliás, tem que limpar, tem que aplicar uma injeção nas tetas da vaca. Rapaz, é um processo. Então tudo tem dificuldade, tudo tem trabalho, tudo tem um começo, meio e fim. E aí prende ali as maquininhas, ficar aquele chucho, né, para ficar chupando o leite da vaca, sugando. E aí tem que limpar ela, esterilizar as tetas tudinho, né, aplicar uma injeção ali no úbere da vaca para o leite soltar. E aí que vai soltar o leite da vaca. Até tem um colega nosso que ele é cliente nosso aqui também, né? Passei o final de semana lá na fazenda mais ele. Aí ele falou lá, tem a ordenha, mas ele não gosta da ordenha porque parece que demora muito. Tem que colocar a vaca, e aí não era assim uma ordenha grande, né? Parece que era só dois lugares para colocar a vaca. Geralmente é bom quando tem 5, né, 10 vacas de uma vez, lá só era para 2 vacas, então demorava muito. Então ele disse que ele perdia tempo. Até colocar a vaca lá, limpar as telhas dela, aplicar a injeção, demorava, ele preferia na mão. Pensa no molequinho guerreiro, rapaz. Ele levantava de madrugada, no período de chuva, chovia muito, ele levantava 2 horas da manhã, quando era 8 horas, tinha tirado 400 litros de leite, ele sozinho, menino de 20 anos, 22 anos mais ou menos. É um rapaz guerreiro, viu? Então, as pessoas pensam que para começar um negócio é fácil. É fácil para quem ainda não sabe. Pensa que é só começar e já começar a ganhar dinheiro. Se você não tiver firmeza, não tiver pulso firme, nem tirar o leite da vaca você vai conseguir. E olha que tirar o leite da vaca é um pouco difícil, né? Para piar a vaca. Eu aprendi a piar a vaca quando era menino, mas hoje não sei mais. Passa lá na perna da vaca também, pia as 2 pernas da vaca, aí pega o focinho do bezerro, prende aqui na pata dianteira da mãe, né? E é de um jeito fácil, que você só puxa ali a laçada do bezerro, né? Puxa a laçada aqui da mãe e solta o bezerro para mamar o resto, né? Então, cara, se você quer realmente começar um negócio, saiba que tudo tem os seus motivos de começar com dificuldade e começar com habilidade. Que quando você começando com coragem, você vai dar sequência no negócio, sim. Você tem que ter firmeza, saber que é difícil e saber que você vai conseguir. Porque nós somos pessoas sábias, temos um corpo perfeito, temos uma mente perfeita, só precisamos de tempo, precisamos de horário para nos exercitar e ter coragem para trabalhar e começar um negócio, sim. Então comece o seu negócio com firmeza, que só há dificuldade para quem não tem coragem de trabalhar. Aquele camarada que tem coragem de trabalhar, para ele é fácil as coisas, é difícil para quem tem preguiça. A pessoa que tem preguiça, ele nunca vai conseguir colocar os seus sonhos em prática, ele nunca vai conseguir nem iniciar um negócio. Então, se você realmente quer começar um negócio, começa com firmeza, começa com dedicação, começa primeiramente com Deus, com oração, que você vai conseguir sim o seu negócio. Aprenda a consertar fogão a gás, que você pode ter uma boa profissão, você pode faturar até 10 mil reais consertando fogões a gás. O fogão a gás é um bem de grande importância no lar, no restaurante, na panificadora, nas lanchonetes. Cara, em restaurantes, fogão é uma ferramenta importante demais. Sem o fogão, o cara não vai cozinhar. E quando o fogão estraga, quem vai consertar o fogão para aquele empresário? Tem cidade aí, cara, que eles gastam frete, às vezes gasolina, para trazer os aparelhos deles para nós consertar. Cidade aí a 110 km, 120 km, traz aqui para a gente consertar. Fazenda, cara, que às vezes o fazendeiro traz o fogão para nós consertar aqui, ó, a 170 km, traz para nós consertar. Porque ele sabe que nós tem esse conhecimento, nosso serviço é de qualidade, eles trazem para nós, e também porque ninguém consegue ir lá. Porque para mim atender o cliente a 170 km sai mais caro do que ele trazer o fogão aqui para a gente dar manutenção. Então aprenda essa profissão, que você pode faturar uma boa grana consertando fogão a gás. E há necessidade técnico. Se há necessidade, é porque
tem muito fogão e pouco técnico. Necessidade é aquilo que não pode faltar, que é indispensável. Necessita sim dessa mão de obra de consertar fogão a gás, e essa prestação de serviço está escassa. Se você dá uma visitada no seu bairro, você vai perceber que tem sim muito fogão para consertar e pouco técnico. Você pode fazer uma pesquisa que você vai observar que tem poucos técnicos e muitos fogões. Tem dinheiro aí sobrando para você, cara. Tem cliente que está precisando de pagar um bom técnico para consertar o fogão dele. E às vezes você tem habilidade, você tem coragem, você tem sabedoria, mas você não tem esse conhecimento. Aprenda essa profissão que você pode sim faturar uma boa grana nesse segmento que é consertar fogões a gás. Às vezes as pessoas podem até ficar reclamando aqui na minha cidade porque alguns falam que eu sou careiro. Até um dia eu estava na casa de algum cliente, de um cliente aí, ela que me indicou para a irmã dela para consertar daquelas máquinas antigas, sabe? Que ele sabe que eu conserto, né? Mas só que não tem peça para essas máquinas ainda, aquelas Brastemp todas de ferro antiga, né? E aí, quando eu cheguei lá, conversa vai, conversa vem, né? Essa minha cliente, ela falou, o André, ele faz o serviço, mas só que ele é careiro, falando para a irmã dela, né? Eu só ouvindo. E aí falou bem, tinha hora que falou mal, e falou que eu sou careiro e tal. Aí eu falei assim, então tá, a senhora tá falando que eu sou careiro, mas por que a senhora me chama? Ela falou, André, você trabalha para mim já tem mais de 20 anos, te conheço, você era menino, você cresceu o seu negócio porque você é uma pessoa honesta. Então nós chamamos você porque você é de confiança, é honesto, pode ser careiro, mas o seu serviço é bom. Então, não, sempre eu falo, não existe serviço caro, existe serviço mal feito. Aquele técnico que vai na casa do cliente, dá o preço para o cliente, às vezes o cara cobra até barato, o cliente acha que está barato. Já aconteceu várias vezes do cliente vir aqui, faz orçamento com a gente, às vezes liga para a gente lá, deixa o endereço, nós vamos lá, como nós não cobra a taxa de visita, né? Então eles ligam, nós vamos lá, faz o orçamento e ele não faz com a gente porque acha caro. Aí faz com outro técnico, ficou bem mais barato, e aí depois de um mês, 2 meses, tá aquele cliente me ligando para resolver um problemão que causou. E aí, qual que ficou barato? O barato ficou caro, né? Porque se ele tivesse contratado só o meu serviço de primeiro, ele ia ganhar garantido 90 dias, poderia ficar até mais caro, mas é um serviço com qualidade, um serviço com garantia. E é isso que nós temos que fazer. Não importa se a sua mão de obra é cara, o importante é que ela tem qualidade. É claro que não pode ser também um preço abusivo, né? Tem que ser um preço justo, um preço que o cliente fique satisfeito. Então tudo que você combina antes e faça com carinho, com dedicação, com capricho, o cliente gostou, o cliente vai te informar assim, para você ver. O cliente falando na frente da irmã dela, uma outra cliente minha, que foi a primeira vez que eu fui trabalhar para essa cliente, que ela mora mais na roça, fica mais na roça, né? Eu nunca fiz serviço para ela. Então essa minha cliente indicou e falou na frente dela que eu sou careiro. E ela quer o meu serviço porque o meu serviço é o melhor. O meu serviço é bom, somos honestos. E as pessoas, os clientes que são mais antigos, tem 20 anos que eu trabalho para ela, viu o meu resultado, viu quando eu pagava aluguel e hoje eu não pago mais aluguel, eu faço receber aluguéis. Tem uma sala comercial aqui, não tem mais porque o empresário que tinha aqui um escritório de internet, né, ele saiu e aí eu não aluguei mais, deixei lá como depósito. Mas a torre de internet está aqui no nosso quintal, recebo aluguel ainda. Então o meu quintal é bem grande, né? E colocou a torre de internet e eles pagam aluguel para nós. Então, as pessoas querem um serviço de qualidade, é o que eu sempre falo, né? Muitos, às vezes, vai no médico, acham que pagar R$300 é caro, mas eles pagam, porque eles pagam para a secretária, né? E depois o médico vai fazer o diagnóstico para ver o que ele está sentindo e passar o remédio para depois ele tomar. Muitos acham caro? Acham caro. Eu não acho caro porque eu já passei mal, muito mal mesmo. Fui do médico, o médico passou o remédio, comprou o remédio, resolveu o meu problema. Cara, desde que resolve o nosso problema, não é caro. Caro é aquilo que você paga e não presta. E se o médico hoje, todos os médicos hoje do Brasil, colocar a consulta por R$50, você acredita que tem pessoas que vão reclamar? Tem pessoas que vão achar ruim? Pode ser o melhor médico, o melhor profissional na área de medicina, e colocar a consulta R$50, tem gente que vai reclamar ainda. Hoje o melhor médico
Eu não sei quanto que ele está cobrando não, mas aqui na nossa cidade é 300 reais uma consulta que o médico está cobrando. Se esse médico aqui em Porangatu ele colocar a 50 reais, muitos vão reclamar ainda. Então, se você pegar um fogão e fazer o orçamento dele, se você fazer por 50 reais, o cara vai reclamar. Se você cobrar 100 reais, o cara vai reclamar. Se cobrar 300 reais, o cara vai reclamar. É claro que depende do serviço, né? Não é um serviço simples que você vai cobrar. Nós não somos médicos para cobrar a consulta de 300 reais, né? Hoje tem algumas empresas de cidade grande, de consertar fogão a casa, que eles cobram 50 reais, 70 reais para fazer uma visita. Isso já é consulta. Aqui eu não cobro para ir todos. Alguns que eu vejo que é coisa simples, eu já falo, ó, para mim, aí eu ensino o cliente de todas as formas, né? Às vezes, eu até falei no vídeo anterior, de um cliente que estava com um fogão que não estava saindo gás nas chamas, né? Diz que ligava o elétrico lá, saía faísca, mas não pegava fogo. Foi no isqueiro também, no fósforo, não pegava fogo. E o fogão novo, expliquei para ela que era testar, mandei ela testar o gás, testar mangueira, testar registro, testou tudo, dizendo ela, né? E não prestava, ela queria por tudo que eu fosse lá. Eu falei, eu vou, mas se eu chegar aí e é coisa simplesinha, a gente cobra uma taxa de 50 reais. Ela concordou. Então tudo combinado não sai caro. Ela queria, para resolver o problema dela, foi onde eu falei no vídeo anterior, né? Que ao chegar lá, já era combinado 50 reais, percebi que o registro dela estava vencido, né? Automaticamente já vendi o registro com 2 metros de mangueira, 2 abraçadeiras, onde faturamos 91 reais, mais os 50 reais da taxa de visita. Mas deixei ela ciente, né? Que se ela quisesse usar o registro velho dela, poderia usar, que estava vencido. Porque o meu objetivo lá era resolver o problema, eu resolvi. Era no botijão lá que a válvula o regulador não estava alcançando a válvula. Onde eu peguei um pedaço de fio, né? Cortei um pedaço de fio, descasquei ele, fiz tipo uma bolinha e coloquei lá dentro. Onde o regulador, a borboleta do regulador alcançou a válvula do botijão e o gás começou a sair. E ela viu, né? Expliquei para ela, se ela quisesse continuar usando o regulador velho, poderia usar. Então tudo combinado não sai caro. E ela não achou caro não, ela concordou em pagar os 50 reais. E tem gente que às vezes a gente vai na casa de um cliente, resolve o problema dele ali, às vezes demora meia hora e cobra 50 reais, o cara acha caro. Para você ver, né? A diferença. Uma cliente fui lá, resolvi o problema dela com menos de 10 minutos, estava resolvido já o problema, demorou porque eu fui trocar ainda a abraçadeira, trocar o regulador, mangueira, né? Apertar as abraçadeiras, demorou um pouco por causa disso. Mas se fosse só para resolver esse problema, era 10 minutos. E ela concordou e pagou. Não achou caro. E tem gente que a gente vai na casa dele e ele acha caro para a gente consertar um fogão por 50 reais. Já aconteceu várias vezes da gente chegar lá e pensar que o serviço é rápido, né? Acontece sim. De você pegar e dar o orçamento para o cliente. Ó, fica 50 reais para consertar esse serviço aqui. Por exemplo, é um injetor entupido, né? Um injetor entupido. Esse dia eu peguei um que estava entupido. Não foi do palito não, foi um palito de dente, né? O cliente quebrou o palito de dente lá dentro. Esse foi fácil. O que eu fiz? Tirei o injetor, né? E esquentei ele na própria chama. Como é palito de dente, ele é madeira, ele queimou. Só acabei de limpar ele com o bombril e montei ele. Mas já peguei um que era uma agulha de costurar, que o cliente enfiou lá e ela quebrou. E uma agulha bem grossa. E eu pensei que era sujeira, cobrei 50 reais. Tentei, de todas as formas não consegui. E aí para tirar o injetor, cara, deu um trabalho. Teve que desmontar o fogão todinho. E eu sou assim. Era para consertar só uma. Ela queria consertar só uma chama, né? Aquela que estava com a agulha quebrada, né? E ela não me falou que era agulha, falou que estava suja. Tentou desentupir, não conseguiu. E eu pensei que era fácil, fui tentar desentupir, não consegui. Cara, eu apanhei, sofri. Eu demorei uns 40 minutos, mais ou menos, ou mais, para resolver o problema dela. E aí, eu cobrei a mais? Não. Só ficou por aquele preço mesmo, 50 reais. E ela ainda achou caro. Eu dei o preço para ela, fiz o serviço, depois do serviço pronto, ela queria desconto. Eu falei, não, isso aqui é taxa mínima, um serviço igual esse aqui tinha que custar no mínimo 100 reais. Mas como eu dou o preço de 50, eu vou garantir minha palavra. Eu não vou cobrar mais, porque seria injusto, né? Deu o preço de 50, só porque o serviço foi demorado, eu iria cobrar mais? Não. E ela insistiu em pedir desconto, eu dei um descontinho para ela, porque ela disse que tinha mais fogão lá para fazer, e realmente ela trouxe mais um e indicou mais um parente dela. Então, às vezes, por um desconto, a gente consegue conquistar outros clientes. Então, temos que ser maleáveis no nosso orçamento, na nossa negociação, na nossa combinação
principalmente para quem está começando, você que quer começar a consertar fogão hoje, na hora do orçamento, seja mais sensível, seja mais criativo, né, nas palavras, não falar palavras ásperas para ofender o cliente, ser sempre uma pessoa amiga, amigável, né, ouvir sempre o cliente. Quando você ouve o cliente, você cria mais argumento para você falar para ele sobre as qualidades do seu serviço, sobre o que você vai fazer no serviço do cliente. Sempre tem que ter argumento. Se você pegar um fogão para consertar e não falar o que você vai fazer, só, por exemplo, o cliente pergunta quanto que é para consertar essa chama tá entupida. Fica R$50. Só isso? É feio, né? Tem que ter aquele argumento, falar, olha, esse fogão, o certo é dar uma revisão nele. Porque às vezes consertar só uma chama, às vezes está boa, mas sempre pode ter uma revisão, porque às vezes a gente conserta uma chama e estraga uma outra. Não que nós estragamos, mas acontece que dentro de 90 dias dá problema. E o cliente às vezes quer garantir. Então tem que deixar o cliente já sabendo que a garantia é só daquela boca que você consertou. Se você pegar o fogão para consertar geral, todas as chamas é garantia de todas, né? Da parte mecânica, parte elétrica, eu não garanto porque não troquei a usina, né? Então, a garantia é só daquela chama. Ou se deu revisão, é só da parte mecânica, né? Então, sempre é bom ter argumento, explicar. E aí, se o cliente insistir que não é necessário fazer o conserto da revisão do fogão, é só aquela chama mesmo, você faz o serviço para o cliente. Hoje mesmo chegou um fogão aqui, o meu funcionário falou, ó, André, chegou o fogão ali e ele está entupido. E o cliente quer consertar ele, mas não quer dar revisão. Eu fui lá para conversar com o cliente, né? Falei, ó, o certo é dar uma revisão, porque nós vamos revisar todas as chamas. E ele mora na fazenda. Cidade próxima aqui, né? Próximo da cidade lá. Ele mora na cidade lá perto, uns 5 km parece. É vizinha da cidade, né? Que ele mora. E aí ele falou, trouxe aqui o fogão para você consertar. Já era tardezinha, ele queria com urgência, né? Falei, o certo é dar uma revisão no fogão. Aí ele, não precisa, é só desentupir mesmo. Eu fui olhar o fogão, né? O fogão dele realmente, ele tinha 15 anos de uso, mas pensa no fogão que está conservado. O fogão mesmo assim, dá gosto de trabalhar no fogão. O fogão limpinho, bem higienizado, né? Parece que a mulher é bem caprichosa. Eu pensei que o fogão nunca tinha usado, mas é porque eles são bem caprichosos mesmo no fogão. E aí eu falei, ó, que é o seguinte, realmente seu fogão não há necessidade de dar uma revisão dele geral. Vou fazer melhor. O certo aqui, ele não trouxe o regulador, não trouxe as chamas. Sempre eu falo para os clientes, às vezes não trouxeram, né? Por isso que meu funcionário não teve nem como ver o fogo, né? Aí eu sei porque ao colocar a mangueira nele lá, né? E o regulador, soltei um pouquinho de gás e senti que as chamas dele estavam boas. Só precisava trocar o regulador. Mostrei lá para ela, né? A diferença do regulador do grande e do pequeno. Ela falou, não, nós usamos o pequeno. Falei, onde está o problema? Provavelmente ele está vencido. E quando ele vence, dentro do regulador ele tem um diafragma, que é a borracha, né? E tem a molinha. De tanto usar, ela perde a pressão e não passa gás suficiente, ainda mais quando é o regulador de 1 kWh. Aí expliquei para ela, falei, agora aqui vamos fazer o seguinte, vai ficar bem mais barato do que a senhora está pensando. Que ele queria que fizesse um mais ou menos. Eu falei, eu não trabalho fazendo mais ou menos. Ou eu faço a revisão, ou se o cliente não quiser fazer a revisão, nós só regula ele, mas não é mais ou menos, é consertar ele também, né? Falei, agora aqui, ó, vou fazer o seguinte, nós vamos regular o seu fogão, vai ficar um fogo bem mais forte, e vamos regular o regulador, que eu coloquei um regulador para ela lá de 2 kWh. Mostrei a diferença de um quilo, né? Então, ao mostrar para ela a diferença do regulador de 1 kg, ela viu que o dela, de 1 kg e 2 kg, o dela era esse pequeno, né? Mostrei os dois. Ela falou, não, eu estou usando o pequeno. Aí eu expliquei para ela, provavelmente ele estava vencido. E quando ele vence, ele não fica com a qualidade de fogo bom. E ao usar também, às vezes cai um resíduo, cai algum óleo, né? Onde nós pegamos, limpamos os injetores dele. Conseguimos fazer a limpeza nos injetores. Falei para ela que ficar R$50 da regulagem, né? E regular o regulador dela. Porque o fogão dela é um fogão da marca Atlas, ele tem uma tripla chama, e essa tripla chama, eu expliquei para ela, tem que ser com esse regulador. Esse aqui usa, mas ele fica com fogo bem pequeno, ele não vai dar uma pressão, né? Uma qualidade de fogo boa. Não que ele é alta pressão, os dois é de baixa pressão, esse aqui é o regulador, tá? Ele regula a pressão do gás. E eu expliquei para ela
que teria que colocar esse regulador aqui para ela. E aí eles concordaram. Colocamos mangueira, braçadeira e o regulador e ficou... Sei que ele pagou R$140, não lembro mais quanto eu cobrei dele, né? Deu um descontinho lá para ele. Ficou, quer ver? 85 mais 50, ficou 85 mais 50... Não, ficou 70, foi 70 do serviço mais 85. Ficou 160, coisa assim. Isso aí que negócio vai, negócio vem, ele pagou 140. Ficou bom para o cliente e bom para nós também, porque conseguimos deixar o cliente satisfeito, resolvendo os problemas dele, né? E ele foi com o fogão com as chamas boas, um regulador novo, mangueira nova e todos os bicos revisados, porque o fogão dele estava novo, cara. Um fogão com mais de 15 anos de uso e um fogão bem conservado. Estava o fogão ali bom, deixamos ele com as chamas boas, né? Ele não trouxe a chama, mas pegamos uma chama aqui do nosso fogão e testamos o fogão dele, ficou perfeito. Então, cara, o que manda é nós ter argumento. Se eu pegasse o fogão ali e só falasse para ele, ó, vai ficar tanto, e não tivesse argumento de explicar para ele a qualidade do regulador, a qualidade do, né, do regulador de 1 kg, de 2 kg, talvez ele não iria fazer o serviço. Então foi isso que aconteceu com o cliente lá, que estava com a agulha do fogão entupido, né? Eu peguei aquele fogão, dei o orçamento antes para ela, ela concordou e demorou, apanhei bastante, quase 1 hora de serviço. Combinei com ela antes, combinei, mas na hora de pagar achou caro. E às vezes tem paciente dos médicos que acha caro uma consulta de R$300 e se o médico colocar ela a R$50 ele vai achar caro. E se essa cliente lá, se eu combinasse com ela por R$100, ela iria achar caro também. Iria pedir desconto? Iria pedir desconto, mas iria pagar uns R$90, mais ou menos. Mas eu não sabia que o serviço estava tão complicado, pensei que era só uma sujeirinha lá e não era, era uma agulha. Ela não me falou que tinha quebrado a agulha lá. Já peguei também fogão, que o cliente pega uma agulha de costura, né? E a agulha é fina e pequena, e eles vão cutucar lá o injetor e a agulha cai lá dentro. E eles não conseguem tirar e o fogo fica baixo. E tem cliente que não fala pra gente, acho que eles ficam com vergonha, sei lá, e não fala ainda ao desmontar o fogão, que você tenta consertar ele sem desmontar ele todo e não consegue. Aí você tem que desmontar o fogão todinho, às vezes para tirar o injetor, para tirar a porca, né? E aí você percebe que lá dentro tem uma agulha que o cliente colocou e deixou cair lá. Palito de dente, agulha de costurar saco, eles furam também, faz reabrir o injetor muito mais e fica aquele fogaréu amarelo enfumaçando, né? Pior. O certo é procurar um profissional para fazer o serviço do cliente. Mas o cliente quer economizar e aí onde o barato sai caro. Então, se você quer ser técnico em consertar fogão a gás, se inscreva agora mesmo no nosso canal, que você vai aprender muitas técnicas, vai aprender muitas formas de você abrir o seu negócio com pouco investimento e dar sequência no seu segmento, aí na sua cidade, no seu bairro, onde você pode faturar de 7 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. Se você tiver coragem, você vai sim ser um técnico qualificado, onde você pode perceber que essa prestação de serviço de consertar fogão a gás está escassa, está precisando do seu conhecimento, está precisando da sua habilidade, da sua técnica. Aprenda hoje mesmo essa técnica de consertar fogão a gás, que você vai sim aprender e faturar de 7 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. Até o próximo vídeo, um forte abraço, obrigado por estar aí dando seu like, compartilhando, fazendo perguntas também, pode fazer suas perguntas, estamos aqui pronto para esclarecer as suas dúvidas. Forte abraço.